já ouvi em Cabo Verde, foi a declaração do Dr. Carlos Lopes, que é o alto representante da ONU. Ele falava, sugeria até que Cabo Verde suspendesse alguma democracia, porque era custosa. E, pelos vistos, toda a gente gostou disso. É assustador que se tenha pensado nisso. Mas, o doutor terá que se ausentar. E, por isso, nós vamos mudar o formato e sugerir que alguém que tivesse uma questão que apresentasse agora, porque terá mesmo de sair. Eu acho que devia ser a doutora que moderou a sessão anterior a fazer a primeira pergunta, mas isto é a minha opinião. É a não fazer, mas a minha, quer dizer, o meu filho era que fosse a doutora, a minha querida amiga e generosa, quer quando diz bem, quer quando diz mal. Mas, passa, pronto. Não sei, eu não sei, mas eu, quanto à questão do Dr. Carlos Lopes, que é meu confrade na Academia das Ciências de Lisboa, como é que eu vou dizer isto? Ele passou muito tempo nas Nações Unidas e, a partir de certa altura, a pessoa fica mesmo... Voltar a vê-lo, ainda por cima, sempre com pressa, não é? Vamos chamar ao Luciano. Eu vou-lhe colocar uma questão um bocadinho provocatória, tendo em conta a resposta que se espera de sua parte. Recentemente, o governo de Cabo Verde decidiu, ou definiu, que a emancipação social e económica de Cabo Verde seria em 2030, ou seja, em 2030 o país passaria, neste caso daqui a 15 anos, deixávamos a posição 132 em 178 países que se encontravam neste momento em índice de desenvolvimento humano para os primeiros 50. E isto numa altura em que a economia não cresce sequer além dos 2%, a taxa de desemprego há muito que nunca desceu dos 2 dígitos, a trajetória de dívida pública tem sido sempre ascendente, quer interna, quer externa, portanto, muito próximo da dívida portuguesa, por aí fora. Enfim, um conjunto de... Neste caso, neste momento, aliás, ainda não temos o próprio mercado interno, a exportação em Cabo Verde é coisa insignificante, etc. Ou seja, um conjunto de situações, já para não falar sobre as incertezas no futuro. Pronto, o professor sabe dessas coisas muito melhor do que o tempo que eu possa utilizar aqui para elencar. Acha que essa meta é para levar a sério? Muito obrigado. Obrigado. Eu vou responder às duas a sair sem pressa, porque eu acho que a mensagem é Cabo Verde, na minha opinião, suspeito que sou amigo, mas na minha opinião, de economista frio e consciente das limitações orçamentais, porque assim o tempo, Cabo Verde tem um lugar único nesta lusofonia global. Porque, sendo da CPLP, obviamente, também tem uma relação muito próxima com a União Europeia. As condições, e é esse trabalho que eu aqui pus, que é Verde's Foreign Policy and Economic Perspective, e não é neste livro do Dr. Suzano que disse que se zangava, é as relações externas de Cabo Verde, releituras contemporâneas, portanto vai sair agora, e lá eu digo que Cabo Verde tem uma oportunidade única de servir de, como é que é dizer, plataforma não só da CDAO, isso é o tal problema da lusofonia económica, mas também do conhecimento mútuo. E aí porquê? Por causa da diáspora, que é um ativo extraordinário, porque não é só a diáspora europeia, como tem Portugal, há uma diáspora, que é o país com uma dimensão maior, mas é uma diáspora americana, vou muito amanhã, vou para Boston. O que é que há em Boston? Além da cabo-verdianos, enfim, estou a simplificar. Mas, portanto, há aqui uma grande oportunidade, mas há uma condição. E essa condição é não pensar que o sucesso extraordinário destes anos todos, que foi extraordinário, que foi realmente o único país que chegou a este estado de desenvolvimento intermédio, agora permite projetar o futuro igual. Porque isso vai depender de uma política externa unificadora. E quando eu há bocadinho falei de um país, não vou agora dizer, que tanto no programa de ajustamento, às vezes tem dificuldade em ter políticas
externas comuns por razões internas, isso é um problema. Portanto, não há dúvida que tem que se encontrar uma maneira, e aí estou de acordo com o que foi dito, que os partidos têm um papel fundamental, mas têm que perceber que na cena internacional, a lusofonia global ao conhecimento, a pessoa tem que pagar as dívidas. Não queria dizer isto de maneira desagradável. E, portanto, eu penso que isso vai ser conseguido. Eu penso que há em Cabo Verde toda a possibilidade de o fazer, mas o que não se pode é crescer pensando os nossos netos que paguem. Isso, de facto, não acontece em Cabo Verde, não acontece em Portugal, não acontece nos Estados Unidos. E, portanto, a mensagem é que tudo depende da vontade dos cabo-verdianos, mas não sozinhos. Aí é que está o ponto. A pressão dos pares é encontrarem experiências de outros países, alguns mais avançados, outros não, e trabalharem em conjunto na lusofonia global. Eu, antes que seja apropado, saía ordeiramente, mas mando um grande abraço a todos. Confiança no futuro, política externa, a credibilizar a política interna cabo-verdiana. Se não, não. Assim como já tinha informado, o professor Augusto Mateus terá que se ausentar. Eu gostaria de saber se há alguma questão diretamente para o professor. Doutora Rosel, agradecia-me que expusesse aqui. Professor, eu há umas semanas por acaso ouvi o senhor numa conferência no Palácio de Foz. Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta e agora vou dar um ponto que eu vou aproveitar para fazer o link. O senhor diz que o sistema político não consegue dar aquilo que as pessoas querem. Então a minha pergunta é, porquê? Isso é por falta de pragmatismo ou porque se opta por aquilo que o senhor diz, apostar em modelos, por exemplo, de extroversão, que não dá resultado, ou por qualquer outro motivo? Se me acontece um dia, eu vou conseguir responder. Mas competências são competências, não são certificados. As competências podem ser certificadas e devem ser certificadas. A Europa do Sul e a América Latina é que usa a expressão licenciatura. E alguns dos que usam português e português. Não há no mundo licenciatura. Há reservados, há registrados. No mundo que a gente vive, não vale a pena teimar em coisas que não tem. Uma cidade é um sítio onde há facilidade de fazer coisas. Um sítio onde não há facilidade de fazer coisas não é uma cidade. A cidade é onde os cidadãos têm a ilusão de poderem desafiar os deuses, de serem mais livres, de ser mais fácil. A gente bem pode pôr um parlamento a decidir que uma aglomeração de 9.000 pessoas é uma cidade, como o Parlamento Português. Não é. Os parlamentos não têm esse poder, lamento. E, portanto, há um conjunto de tonterias absolutamente colossais. Políticas de proximidade. Uma idiotia. Porquê? Cuidados primários de saúde junto do sítio onde as pessoas vivem e trabalham. Cuidados continuados, cuidados paliativos junto do sítio onde as pessoas trabalham. Cuidados extraordinários nos melhores hospitais possíveis. Os hospitais de proximidade não têm condições para tratar bem das pessoas e prestar adequados cuidados de saúde. E é preciso políticos com coragem para explicar isto. Se eu não tenho o problema da economia resolvido, uma autoestrada é um corredor para o subdesenvolvimento, não é um corredor de desenvolvimento. Mas, no entanto, se eu construir uma autoestrada, dão-me votos. Faço belas declarações sobre filhos e netos, mas governo para mim próprio. A Europa está na situação difícil em que está, porque fez uma aliança com o sistema financeiro para conseguir a ilusão com taxas de juros mais baixas pela globalização do sistema financeiro, poder suprir, brincando um pouco com a intervenção anterior, poder tornar-se um imenso Cabo Verde. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que, quando falamos de democracia, falamos, digamos, de um processo em que certas forças ganham o direito e o dever de governar, para poderem ser melhor avaliadas e melhor testadas.
estamos a falar de um processo em que, obviamente, nós temos as condições da democracia e o exercício da democracia e o resultado da democracia é um pouco mais complexo do que o Tom Tutti, porque, embora seja muito importante a educação perfeita nessa matéria, porque a própria questão do processo é absolutamente decisiva. Nós, na economia, não podemos ensinar crescimento exógeno. Já não há. Temos que ensinar crescimento endógeno. O que é decisivo é a criação de valor, não é o esforço físico. E, portanto, eu poderia multiplicar os exemplos. Portanto, criar as condições da democracia, equidade e não igualdade, a ilusão da igualdade. A igualdade é declarar igual o que é desigual, é uma iniquidade. As políticas têm que ser de equidade e não de igualdade. É uma ilusão perigosíssima. Portanto, nós estamos num fim de um ciclo, num mundo em que se esgotaram determinadas visões. É como médicos, enfim, vou usar a nossa primeira moderadora, é como um médico que se delicia com uma terapia que aprendeu e não com a capacidade de interpretar a sua função. E nós temos as condições nos nossos sistemas educativos para isso. A Universidade de Lisboa recomenda o tratamento da hipertensão essencial com IEC. A Universidade do Porto com beta-bloqueadores. E a Universidade de Coimbra com diuréticos. Estou a exagerar um bocadinho, mas não estou a exagerar assim tanto como possa parecer. As discussões política partidária, política ideológica, são centradas sobre instrumentos, não são centradas sobre objetivos e processos. E, portanto, nós vamos ter solução para isto. Simplesmente podíamos ter tido solução para a inteligência, vamos ter solução para um casamento muito difícil entre necessidade e inteligência. E, portanto, nós já estamos a assistir, em todo o lado, a formas novas, a instrumentos novos, a comportamentos novos, que desafiam ideias feitas. As famílias têm hoje, em todo o mundo, incluindo em Cabo Verde, diferentes fontes de rendimento, não têm uma fonte de rendimento. Toda a gente nas sociedades mais complexas é tudo. E, portanto, aquilo que eu procuro é, obviamente, uma lógica em que os problemas da humanidade são, em grande parte, da humanidade. Há problemas que têm milhares de anos, e, portanto, não são fáceis de resolver. Portanto, nós não podemos partir de situações em que mentimos sobre o que é a humanidade, sobre o que são os limites da humanidade, mentimos sobre as forças e as riquezas, criamos ilusões terríveis. Aquilo que foi dito sobre o comportamento da população portuguesa perante um ajustamento difícil como este que para já o ajustamento foi completamente diferente daquele que passa na comunicação social. Uma coisa é a ciência, a análise objetiva, outra coisa é o debate político, outra coisa é a comunicação social. Mas a população portuguesa deu um fortíssimo exemplo de sustentabilidade e de resiliência ao duplicar a sua taxa de poupança neste processo de ajustamento. Foi que esse melhor que todos. Os portugueses sem nome. São portugueses. Mas, no entanto, se formos ao seu comportamento no mercado, a roupa de mulher andou ali bem comportada, aguentou. A roupa de homem, uma passa, em vez de se comprar 2 vezes no ano, nos anos e no Natal, ou nessas festas, uma só vez. A roupa de criança levou uma passa monumental para baixo e a roupa mais vistosa, adereços, lingerie, subiu por em cima. Portanto, entre o que a gente pensa que é o comportamento do agente económico, o comportamento do agente económico vai uma diferença de produção. Cabo Verde exporta pessoas. O grande produto de exportação de Cabo Verde são pessoas. É percebido. Há 2 maneiras de exportar. Eu posso levar os produtos aos mercados longínquos, ou posso trazer as pessoas ao mercado doméstico. E posso exportar pessoas. O principal produto de exportação dos Estados Unidos são dólares. Enquanto se confiar. E, portanto, as economias são sempre mais complexas do que são. Por exemplo, a Holanda, onde há muitos cabo-verdianos, talvez Boston, não é? E que nós, eles têm noção de quem fez a Flandres. Quem fez a Flandres foi a intolerância portuguesa. Quem fez a Flandres, aquilo que existe hoje, quem fez aquela imensa plataforma para a globalização foi Lisboa e Portugal com
uma profunda intolerância, oferecendo a Amsterdão e oferecendo a Holanda, em devido tempo, a possibilidade, e oferecendo ainda por cima um mercado imenso de Lisboa, era essa plataforma. Não se esqueçam que nessa altura, Carlos V dizia, se fosse a minha capital Lisboa, eu seria dono do mundo. Os portugueses esquecem muito disso. Portanto, verdadeiramente, aquilo que é preciso entender é, na economia, é concorrência, competitividade para gerar valor. Não para suar. Hoje em dia não se sua. Hoje em dia usa-se a inteligência para criar valor. Quanto mais inovador e quanto mais diferenciado, mais valor. Quanto mais quantidade, falou do Bill Gates, falemos do Steve Jobs. China e Califórnia. Toda a gente gosta de ter escrito uma folha pensado em Seattle, diz, concebido em Califórnia, fabricado na China. Dizem alguns, tontos. Não, o que estão a dizer é o melhor sítio para pensar, o melhor sítio para fabricar. O melhor dos dois mundos. Os produtos Apple, tem uma loja que conhecem, chegam aos Estados Unidos, importados da China por $499 para serem vendidos no mundo. Saem da China por 135. A China, para vender por 135, importou 119 de Taiwan, do Japão, da Coreia e de Singapura. Portanto, fica com 17. 16. Vamos às estatísticas do comércio externo e a China tem um imenso excedente dos Estados Unidos. Mas em valor, não tem. Vamos às contas do comércio externo da Holanda e a Holanda não tem uma boa posição. Tem uma ótima posição em exportações e importações brutas, tem uma má posição e uma muito má posição em exportações e importações de valor. O que interessa é o valor nas exportações, não interessa exportar importações. O que interessa é exportar recursos renováveis e valor acrescentado. Ora, a sua questão no domínio político é para que é que existe a democracia? Para fazer cooperação, até para impedir que os resultados supostamente benéficos coletivos da procura do interesse individual sejam interessantes. Nós precisamos do mercado para ter inovação, para ter investigação, para decidir de uma maneira correta as coisas simples. Precisamos da democracia para decidir as coisas que são portadores do futuro. Precisamos da democracia para tomar decisões, que obviamente quanto mais rápidas melhor, mas para decisões para 100 anos, para 500 anos. Porquê é que há a indústria de moldes na Marinha Grande? Pujante e cheia de dinamismo e cheia de competitividade. Porque houve pinhal de leiria. Sem o pinhal de leiria não tinha podido dar a lenha para fazer fábricas de vidros. Se não tivesse feito fábricas de vidros, não teria tido uma cultura de moldes. E não teria uma cultura de moldes para vidros, não teria uma cultura de moldes para plásticos. E não teria prototipagem rápida, não teria gente nova, muito qualificada e muito inovadora a trabalhar aqui às portas de Lisboa. Portanto, o que aconteceu foi que os Estados deixaram-se de cair, para concluir, deixaram-se cair numa retórica do dia-a-dia. Muitos políticos comportam-se. Já passou? Já está. Pareceu um neto mais novo. Então, Teo, já está. Já está. Portanto, outro dia virá, outra conferência de imprensa, outra entrevista, outras eleições. Quando verdadeiramente a política com P grande faz-se para ter a possibilidade de termos em cada momento uma interpretação maioritária do que é o interesse geral, do que é o interesse, ainda que nós não concordemos com ela. A gente não decide, as eleições não decidem se a Terra anda à volta do Sol ou o Sol anda à volta da Terra. As eleições decidem uma coisa bem mais simples. Naquela altura, aquela população quer o quê? A população quer razão. O cirurgião, antes de fazer a intervenção cirúrgica, vem à sala de espera, perguntar a opinião na sala de espera? Não. Mas hoje em dia parece que devia ser assim. De maneira como se faz certas coisas na política. E, portanto, tal como precisamos de dar competitividade aos mercados, de dar concorrência, de dar aquilo que é a engenharia genética para que a procura do benefício individual dê um jogo de somas positivas ou o interesse global, que é assim que as coisas se fazem. E para isso são precisas boas políticas públicas e não pseudo-intervenções políticas, tentando cavalgar uma realidade que é o fim. Precisamos ao nível da democracia que as pessoas, em linguagem mais da universidade, stakeholder, um cidadão é um stakeholder. Um cidadão não é um acionista.
Um cidadão não é um cliente, está muito na moda os políticos tratarem os cidadãos como... Não é um utente, é um cliente utente. O cidadão é um cidadão. Tratado equitativamente, não é um cliente, o cliente tem poder de compra. O cliente que compra mais é melhor tratado que o cliente que compra menos. Os cidadãos não podem ser tratados assim. E, portanto, tem uma agenda colossal. Só que os governos, e é por isso que nos aconteceu isto todos, perderam controle com a globalização sobre a sua jazida de não ter recursos para virados para dentro e satisfacerem um conjunto de procuras sociais e políticas. É isto mau? Não. Funcionou no passado de uma determinada maneira, agora vai ter que funcionar de outra. E, portanto, o melhor que nós temos a fazer como cientistas, como cidadãos, como empresários, é tomar consciência disto e mentirmos menos a nós próprios, mentirmos menos aos outros e assumirmos aquela coisa difícil que é a responsabilidade de tomar decisões, a responsabilidade de usar o conhecimento. No ano antes de Cabo Verde ser independente, houve alguém preso no Brasil por cantar, porque o Brasil na altura não tinha democracia, preso por cantar uma coisa que dizia: quem sabe faz agora, não terá acontecer. E, portanto, o que nós precisamos são de nações, países, de cidadãos que honrem esta situação. Quem fica à espera que aconteça, saiba o suficiente para fazer isso. Agradeço a sua presença e a sua presença é possível e continua, até porque da próxima vez se leu-me com a candidatura do candidato a fazia toda essa questão e não empurrava o problema por baixo de uma teta. Qualidade, se não é comporta, é consequência da competitividade. E é por isso, se calhar, que não temos grandes políticos. É por isso que não há competitividade entre eles. Não temos capacidade de os eleger. Mas eu não sou orador, vou passar a palavra à plateia que faça questões. Teremos mais 4 questões só, que é para ver se terminamos ao 8h30. Por isso, 4 intervenções. Daniel Semedo, sabe? Só esta. Boa tarde, novamente. Gustavo Luz, não é? Olha, eu sempre dedico a economia específico para o caso Cabo Verde. Ora, este passou 39 anos de independência. Não temos hoje um Cabo Verde muito melhor. Não houve toda uma democratização de ensino. Não há que valorizar o capital humano. Isso não se traduz numa mais-valia para o desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, eu gostava, se calhar, de aprofundar, de compreender melhor, se é que eu estou a fazer uma boa leitura desse discurso desconstrutivista. E eu faço isso em nome da cidadania, e não por input de este ou aquele partido, que eu sou partidário. Enquanto tiver juízo, acho que vou continuar a ser, pela minha própria natureza de gostar de ser fiel às minhas ideias, mas me considero um bom cabo-verdiano, portanto, é que já votei em todos os partidos em Cabo Verde em função de uma leitura, de uma análise que eu faço. Olha, a sua exploração de facto deixou-me. Então, essa mais-valia, a nossa diáspora não é uma continuidade de Cabo Verde e continuaremos ou não a ter essa diáspora a contribuir para o funcionamento de Cabo Verde. E em relação ao Dr. Olavo, eu subscrevo em certa medida a orientação, a proposta de integração a Cabo Verde. Mas também não terá que se acrescentar a despartidarização e a valorização da meritocracia. Acho que terá que passar por esses dois aspectos, que é a valorização do capital humano, a valorização daquilo que é, do meu ponto de vista, para seja economista, que a maior riqueza de um país é o capital humano. Há que continuar a investir na educação, porque quando se investe na educação, não há que estar a pensar em termos de empregabilidade, porque
não se quer investir em mais educação, porque já temos estágio, tanto de 4, portanto tem que fazer sempre uma ligação direta entre a formação superior e o emprego. E eu perguntava-lhe, já estou a terminar, esquece-se desta... Quanto tempo de indivíduo formado? Acho que isso é o universo a dizer que já explicaste. Gostaria de saber se há mais questões. Isidoro. Faz favor, doutor engenheiro Isidoro. Podes falar sem o microfone. Não sei, mas acho que a prioridade devia ser para as outras pessoas, não é? Pois, mas não temos mais ninguém que queira falar. De qualquer forma, a ajuda, eu vou usar aqui a minha voz, vou agradecer a Deus, mas as minhas questões são muito simples. Eu perguntava ao doutor Olavo Correia como é que vê a qualidade ou a falta dela nos investimentos públicos do país. Muito obrigado. Tinha aqui a ajuda de falta. Ao doutor Gustavo. Não tem ajuda, não. Ao doutor Gustavo, do seu ponto de vista, que consequências se pode expectar, positivas ou não, para o futuro ou a curto prazo, num país de características de Cabo Verde, e que tenha o seu património e a sua renda concentrada numa percentagem pequeníssima da sua população. Muito obrigado. Bom, não há mais inscrições. Os oradores terão 5 minutos para terminar o debate, responder obviamente às questões. Que é fundamental não foi feito. Há um máximo competitivo, discussão, mercado, tal qual é hoje. Portanto, nós não discutamos nada, só andamos a brincar lá dentro, uns com os outros, em função daqueles cursos que chegam de fora. Portanto, distinguimos aquilo lá dentro. Foram feitas coisas. Duas questões. Eu peço que as pessoas sempre virem bem cá ver qualquer coisa que surja, as coisas que foram feitas, estamos para ver no futuro se estão aqui dar uma oportunidade ou não. A história da África, já nos anos 60, nos anos 70, barragem, bombas, etc. A África não abandonou a seguir. A política de infraestruturas não mostrou resultado nenhum. No caso de Cabo Verde, até agora não tem mostrado porque ainda não conseguimos votar. Não são feitos em função da nossa competitividade, em função de estratégia de desenvolvimento nacional. Okay? Porque essa não existe. Eu podia pegar como exemplo muito simples, o Dr. Arnaldo, que apresentou isso, uma coisa que eu nunca tinha ouvido um responsável político aqui há algum tempo atrás, ali uma coisa uma discussão da. Como é que chamava aquilo? Tertúlia. Sim, não foi. Eu disse que o aeroporto da Praia não foi feito em função das nossas necessidades, mas em função daquilo que o investidor, aquele doador, quis que fosse aquele aeroporto. Eu nunca tinha ouvido dirigentes nacional dizer uma coisa dessa. Mas é toda a realidade em quase tudo. Eu dou mais um exemplo aqui que pode parecer não, porque é muito. Eu conheci um grande projeto agrícola em Cabo Verde, o Montenegro. Lá vão anos, onde os alemães estavam ali a ter dinheiro. E há umas vezes um gesto funcional, universidade, mas não é mais cima, para não ter custo de internet, está aquecido, mas não. Eu voltei e fui falar com pessoas muito especialistas nessa matéria, com mais de 2 cubos. Não se consegue exportar nada. Por isso, enquanto não houver reflexo em termos das nossas exportações, estaremos atentos para ver se. A outra questão que levantou para o Isidoro é a desigualdade social. As consequências que pode ter em termos de crescimento económico e desenvolvimento. A ciência económica tem muita coisa que responde tal e qual à realidade, escreve a realidade. Uma delas é a desigualdade do impacto no crescimento, que é uma coisa muito lógica.
quando temos uma sociedade muito desigual, grande parte do rendimento é guardado, então serve para fazer férias no exterior, etc, etc. Não para comprar bens que as empresas possam eventualmente produzir. O que temos neste momento em Cabo Verde é isto, uma grande concentração de riqueza nas mãos de poucos. Não são aqueles que consomem a produção nacional, aquela produção multissída. Portanto, ali temos já algo que é gravíssimo. Essa distorção em termos de justiça é uma das coisas que surgiu nos últimos anos e que realmente vai bloquear um verdadeiro desenvolvimento. Eu acho que temos que olhar. Vou cuidar do meu tempo. Sim, para mais 2 minutos extra. Primeiro, desde logo para dizer que verificar nesta questão que foi levantada aqui na comissão, as economias cada vez exportam. As economias exportam bens, exportam serviços, e hoje em dia cada vez mais exportam serviços. Cabo Verde é marcadamente uma economia de serviços, foi no passado, será no futuro. Mas são muitas questões que nós podemos perfeitamente abordar. Cabo Verde é um país exportador, tem que começar a exportar muito mais, tem. Mas exporta ou exporta serviços e estão usados perfeitamente. Mas a volta à questão inicial, que para mim é muito importante, e que responde à questão colocada pelo Isidoro e depois responde à questão colocada pelo Semedo, não é? Volta à questão inicial. Eu acho que no debate político, económico, quando a questão essencial não for devidamente apreendida, podemos falar sobre todas as coisas de linhas em frente. A questão essencial da economia cabo-verdiana, a questão económica, é o desequilíbrio entre despesa e rendimento. Nós gastamos mais do que produzimos. Essa questão dos dados tratam nisso. 30%, gastamos 30% mais do que produzimos. O que é que isso representa por isso de impacto? Se nós gastarmos mais do que produzimos, temos um déficit na balança de pagamentos. Esse déficit só pode ser financiado com o recurso à poupança externa. Não é? Senão não podemos pagar tudo que consumimos com os nossos rendimentos, temos que recorrer a alguém. Esse alguém é externo. E vem em forma de quê? Vem em forma de remessa de imigrantes e vem em forma de ajuda pública ao desenvolvimento. Tem vindo até agora. Ou seja, nós temos que até agora financiar esse gap com recursos, de uma forma genérica, a ajuda pública e as remessas dos imigrantes. Aquilo que está a acontecer hoje é um esgotamento do canal de ajuda pública. Sobretudo depois da criação de Cabo Verde para o desenvolvimento médio em 2007 e 2008. O que é que significa? Significa que o canal de acesso à poupança externa pela via de ajuda pública está esgotado. Então, esse modelo esgotou-se. Nós temos que ter um outro modelo. E nos últimos anos, Cabo Verde recorreu-se progressivamente à dívida. Recorreu-se à poupança externa pela via de endividamento. Por isso, nós aumentamos o rastro da dívida pública que está discutindo. Responder a questão. Para mim, a questão da dívida não pode ser colocada em termos absolutos, nem em termos de rastro. Eu dou um exemplo sempre. Quando alguém vai ao banco, recorre ao financiamento, compra uma viatura, compra uma casa, o que é que acontece a essa pessoa? Tem um ativo, que é a casa, ou a viatura, e tem um passivo que é a dívida. A situação líquida da pessoa mantém-se a mesma. Ou seja, a pessoa não se enriqueceu porque endividou mais. Não é? Tem um ativo que neste caso é uma estrada e tem um passivo que é dívida. A situação líquida mantém-se igual. A questão está em converter essa dívida em um fator de geração de riqueza. Se conseguir, é bom investimento. Se não conseguir, é mau investimento. É tão simples como isto. É válido para mim como particular, é válido para o Estado. A questão que eu levanto em relação ao investimento público a ver, alguns, nem todos. Ninguém pode dizer, por exemplo, que o investimento com os dados que nós temos, factual, está aqui o nosso primeiro da Boa Vista, na Boa Vista, esse aeroporto, é um mau investimento público. Só pode ser direcionado. É um bom investimento público. Os dados apontam isso. Pois, se você me afirmar algumas estradas que o Estado fez durante os últimos anos,
um bom investimento público e não é um mau investimento público, eu consigo provar. Então, nós temos que olhar a questão da dívida pública e do investimento nessa perspectiva. Portanto, não podemos ter uma resposta de ponto para o outro para essa questão. Portanto, existem alguns investimentos que são bons, que foram bons, que serão bons. Existem muitos outros que foram maus do ponto de vista da oportunidade e da sua importância no contexto do empreendimento e do investimento público. Segundo ponto. Terceiro ponto, também importante, tem a ver com a mudança e com a despolitização que o colega falou. As economias competitivas, hoje, são aquelas que conseguem criar valor. E para criar valor é preciso uma visão de desenvolvimento e é preciso atores para implementar a visão. E, dentro desse processo, o Estado tem um papel importante, tem um papel de ajudar a construir uma visão partilhada e a criar um quadro de contexto para que os stakeholders, os players, funcionem da melhor forma, como um bom quadro fiscal, com o sistema judiciário funcionar bem, com a administração pública com respostas rápidas, e com uma administração pública não partidarizada, e com um sistema de educação também um sistema de alto nível, de alta qualidade. Aquilo que acontece hoje em Cabo Verde, da partidarização para mim, e digo isso com toda a franqueza, não é um problema apenas de partidos políticos enquanto instituição. É um problema do indivíduo, que quando no sistema educativo nós colocamos a questão da meritocracia no centro da análise, mesmo enquanto militante do partido político, jamais poderei aceder à tentação de ser beneficiado por facto de ter uma oportunidade. Mas quando há essa propensão, para se aceder à missão pública da via partidária, então os partidos políticos têm um plano, um quadro bem dificultado para empreender reformas desse nível. Acho que é importante termos uma missão pública de qualidade, tem de ser despartidarizada, com base no mérito, altamente qualificada, como é evidente, para que ela possa dar resposta às necessidades do país. Se temos essa missão pública em Cabo Verde hoje, eu digo não. Não, por um lado, a resposta da missão pública hoje é lenta, as pessoas não confiam na missão pública, os critérios de recrutamento de seleção não são claros e transparentes, não obstante que possa ter um quadro legal para o efeito, é preciso que isso seja devidamente trabalhado. Tanto mais que hoje em dia nós temos cada vez mais jovens entrando no mercado de trabalho, e é importantíssimo que esses jovens tenham a percepção de que todos são recrutados com base no mérito ao nível do Estado. Não é uma questão de colocar um partido político concreto ou outro, mas é uma questão de se colocar ao sistema político. Mas para fazer tudo isto, é preciso que os agentes políticos, a instituição económica, tenham uma política, essa mudança de atitudes. Os agentes políticos, no sentido da cooperação, no sentido da construção de uma visão partilhada, no sentido de fazer aquilo que tem que ser feito para o conjunto da sociedade. E se isso for feito, eu não tenho dúvidas que nós temos, Cabo Verde tem enormíssima oportunidade. O nosso passado tem demonstrado isso. Eu acho que nós estamos em condições de continuar a crescer, a prosperar e a desenvolver-se. E dependerá de nós, de cada um de nós. Eu acho que se cada um de nós tiver uma atitude de desenvolvimento, uma atitude de responsabilidade para consigo e para com o país, que passe com a sua autoformação, com a sua qualificação. Hoje em dia, eu digo para os alunos, olha, vocês, hoje, em Cabo Verde, estão a competir com americanos, chineses, franceses, tailandeses e com qualquer outro quadro no mundo. Para que possam manter o vosso quadro em termos remuneratório e emprego, vocês têm que procurar todos os dias o conhecimento, o autoconhecimento, a qualificação, para que possam manter-se competitivos. Nós não podemos colocar a questão ao nível do Estado, porque isso acabou. Então, nós temos hoje mudar o modelo, esse modelo de endividamento, do Estado endividar-se para construir infraestrutura, porque já não há espaço no país, nem o quadro externo que dizer isso, para um modelo que é ancorado sobre o conhecimento, sobre a inovação e sobre a competitividade. E nesse modelo, a nossa responsabilidade individual é muito maior do que o modelo é o Estado, como diz o outro, o cidadão pega o Estado, o Estado pede ao exterior. Esse modelo acabou. Agora é um modelo de trabalho, de esforço, de competição, de mérito, para
possamos todos os dias criar todos os individualidades, criarmos valor para nós e para o nosso país. Portanto, o desafio está lançado a cada um de nós em particular. E, em primeiro lugar, cabemos aos agentes políticos, como a sociedade, dizermos de construção da visão e liderar o processo. Estou otimista, sou positivo, acho que temos condições para tornarmos a ser um país de democracia e de desenvolvimento, mas cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade antes de gerir aos outros. Com esta atitude, daremos um simples escrito que mudará muito o panorama político e o panorama económico. Sou convencido que a haver terá um grande resultado.